Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e chegamos para mais um pós-jogo aqui no canal do Loucos por Ti. E caras, eu preciso pedir muito perdão para vocês, porque no pós-jogo do Red Bull Bragantino eu não assisti o jogo e por isso que eu não trouxe. No pós-jogo da ida contra o Rosário Central, eu gravei o vídeo, tá? Não editei porque já era muito tarde. E no dia seguinte, acabei me perdendo no horário, não editei, não consegui postar o vídeo. Então vocês ficaram sem o pós-jogo do Rosário Central, tá? Do jogo da ida, mas tá tudo gravado esse pós-jogo, tá? Eu só peço perdão por não ter conseguido postar ele. Eu postei apenas o pós-jogo lá das redes curtas, beleza? Então, caso você queira ver a minha opinião, mesmo que de forma mais rápida e curta, acompanhe lá o nosso TikTok e o nosso Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, porque por lá você vai sempre receber esses vídeos de pós-jogo mais curtos. Também vai ter alguns vídeos de opinião saindo por lá a partir de agora, além, é óbvio, das informações. Sempre lembrando a vocês que eu tento trazer o máximo de informações possíveis do Corinthians por lá, tá? De forma mais rápida, mais tranquila de você ver. E por que eu falo máximo? Porque sou eu que cuido dessa página sozinho. E além dessa página, eu também tenho a minha página focada no futebol em geral, não só apenas no Corinthians, como é o Loucos por Ti. Então eu tenho muita demanda. Então alguns dias passa alguma informação, passa outra informação, porque eu não consigo ter tempo para fazer tudo. Mas eu estou tentando equilibrar minha agenda, deixar tudo certinho para vocês, para conseguir sair tudo corretamente. Fechou, família? Então hoje tô aqui gravando o pós-jogo para você. Espero que esse saia e não fique igual ao do Rosário Central lá gravadinho, apenas faltando editar e postar. Esse aqui prometo para vocês que vai sair e se você tá vendo é porque saiu, né? Mas vamos lá, senhores. Vamos falar da derrota do Corinthians por 2-1 para o Cruzeiro dentro da Neoquímica Arena, jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, um jogo que valia muita coisa para a parte de cima da tabela, tanto para Corinthians e Cruzeiro, que chegavam para esse jogo praticamente com pontuações igualadas. Quem vencesse teria possibilidade de entrar no G6, porque o Bahia empatou com a Chapecoense fora de casa, apesar do Fluminense ter ganho do Palmeiras também no sábado. Então a gente tinha ali uma oportunidade de entrar e colar na galera de cima, tá? Porém, o Corinthians fez um jogo que, na minha visão, não foi ruim, mas foi minado por erros da diretoria e entre outras coisas que a gente vai falar tudo nesse vídeo. Antes de começarmos, já estava logo esquecendo, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Loucos por Ti, também não esqueça de compartilhar e de hypar o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ver aqui no meu canal, possam ver a minha produção de vídeos e dessa forma a gente criar aqui uma família de fiel torcedores, beleza, galera? De um conteúdo que eu me esforço sempre para trazer para vocês, apesar de acontecer bastante isso que aconteceu da outra vez, de eu acabar não tendo tempo, mas prometo para vocês que cada vez mais tentando ajeitar meu horário para sair tudo dentro dos conformes. Fechou, família? Mas vamos lá. Vamos pro jogo, que é o que realmente interessa, porque eu já enrolei demais. Começando por onde a gente sempre costuma começar, que é a escalação da equipe. O Fernando Diniz surpreendeu a todos, né? A gente esperava que ele fosse fazer o mesmo que ele fez contra o Atlético Paranaense, antes do jogo da Copa do Brasil de ida. Que ele poupou o time todo na quinta-feira e o Corinthians foi pro Beira-Rio, não fez um segundo tempo bom e acabou perdendo de 2-0. Dessa vez o Diniz surpreendeu de outra forma. Ele surpreendeu da primeira vez porque botou todas as reservas, algo que ele não estava acostumado a fazer, e agora ele surpreendeu por não ter feito o que ele fez da última vez, né? Dessa vez ele mandou o time que hoje é o titular do Corinthians. Gabriel, esse é o titular do Corinthians? Infelizmente, é o que temos e é o que vamos ter. Eu tinha dito isso no pós-jogo do Rosário Central que não foi pro ar. A gente não vai derrubar os 3 transfer bans. A chance de a gente derrubar esses 3 transfer bans é mínima, porque a gente tem uma diretoria completamente incompetente. O senhor Osmar Stabile é um incompetente de marca maior. Então não estou esperando que a gente vai ter reforços. A nossa única oportunidade de reforço é o Memphis, que está nesse de renova, não renova. A informação que chegou para a galera da Amazon Prime antes do jogo é que o Stabile não quer renovar o contrato ainda. Do GE veio a informação de que o Memphis quer reabrir as negociações e vai fazer uma oferta reduzindo 25 milhões do valor que ele tinha pedido anteriormente.
que o Corinthians, na verdade, tinha estabelecido e acabou que o Corinthians não renovou, né, e anunciou aquele comunicado e tal. Então, assim, tá, continua o imbróglio, continua a novela Memphis Depay. Então, nossa única oportunidade de reforço, o senhor Osmar Stabile não quer esse reforço. Ele quer seguir com isso aí que nós temos hoje, que foi mandado a campo como? Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho no lado direito, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista fecham a dupla de zaga e a lateral esquerda com Matheus Bidu, sistema defensivo titular do Corinthians. E no meio de campo, a gente tinha Carrilho, Alan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, e no ataque, Caio César e Pedro Raul. O que me incomoda nessa escalação? Nada, porque não tem o que melhorar. É isso que nós temos. O André tá machucado, então o Alan tem que jogar. O Ranieri tá sendo poupado pro jogo da Libertadores, né? Então ele optou pelo Carrilho para dar ritmo pro Carrilho, que deve ser titular no meio de semana. Isso precisa ser dito, tá? O Ranieri não jogou porque ele estava suspenso. Eu não me lembro agora se o Ranieri estava suspenso. Talvez estivesse. Mas eu acho que não. O Ranieri tá no banco, né? Sim, o Ranieri tá no banco, então não estava suspenso. Então é isso mesmo. Ele colocou o Carrilho para dar rodagem pro Carrilho, porque o Carrilho vai ser titular no lugar do Alan no meio de semana, que foi expulso contra o Rosário Central. Depois de uma ótima partida que ele fez contra o Rosário Central. Inclusive, o Alan vem de 2 ótimas partidas e hoje também não foi mal o Alan, tá? 3 partidas em sequência interessantes do Alan. Então o Carrilho tinha que jogar para ganhar esse tempo. O que mais me incomoda hoje no Corinthians é a forma como o Diniz deixa esse time jogando em campo, cara. Porque esse time tá jogando no 4-4-2, com o Breno Bidon abrindo como meia esquerda. Isso me incomoda num nível absurdo, mano. Tá? Eu tinha dito isso no pós-jogo, mais uma vez dizendo que não foi ao ar do Rosário Central, o quão me incomoda o Breno Bidon aberto na ponta do campo. O quão, tipo, isso tira o brilho de um moleque genial que a gente tem na base, pô. É inacreditável, galera. Tá? Eu não esperava que o Diniz fosse fazer o que o Dorival estava fazendo, que era colocar e abrir ou o André ou o Breno nas pontas. Tá sobrando pro Breno agora ficar aberto na ponta, porque do outro lado tem o Caio César, porque senão poderia ser André e Breno, como estava sendo com o Dorival, e isso é extremamente revoltante, cara. Extremamente revoltante abrir o Breno Bidon como meia esquerda. Se tivesse, igual estava no começo do trabalho do Diniz, aquela troca de posições entre Garro e Breno, uma hora o Breno por dentro, outra hora o Garro aberto, e tivesse fazendo essa troca, mas não. O Breno tá enfiado lá na meia esquerda, mano. E aí o Breno ele some do jogo, ele desaparece. Hoje, ele conseguiu criar boas jogadas até jogando pela esquerda, pra você ver o nível dele. A jogada que o Garro perde um gol inacreditável no primeiro tempo, a gente vai falar dessa atuação medíocre do Garro, que ele fez hoje, é uma jogadaça do Breno. É um lançamento do Breno, que o Pedro Raul, a bola era para ele, mas ele fura a bola, né? Ele passa no vácuo e a bola fica pro Garro praticamente dentro da grande área. E aí ele acaba desperdiçando a oportunidade, acertando a trave. Mas assim, a gente precisa que o Breno participe mais do jogo, tá? Que ele consiga vir para dentro, que ele consiga estar mais presente no jogo e não enfiado lá na esquerda. Então eu não sei o que o Diniz vai ter que fazer, mas ele tem que achar um jeito de trazer o Breno pro jogo. Porque senão o Breno se esconde. O Breno fica escondido. Não participa da partida. E aí a gente só tem o Garro. E aí fica fácil de parar o Corinthians. Hoje o Breno conseguiu ser efetivo até pelo aberto. Por isso que o Corinthians criou até mais chances. Porque tinha os dois conseguindo aparecer. Conseguindo gerar espaço. Algo que normalmente não acontece porque o Breno tá jogado na ponta. Tá? Então eu não gosto desse 4-4-2 que tanto o Diniz está usando agora quanto o Dorival usou nesse ano de 2026. É um esquema que, assim, para mim prejudica o estilo de jogo do Corinthians. A gente precisa que o Breno volte a ser aquele Breno do Ramon Dias, que encostava na bola, que sempre estava no meio de campo. Né? Não estou pedindo para jogar no losango, mas achar uma forma que o Breno seja mais participativo. Se vai ser nessa troca, se vai ser voltando pro losango, como vai ser eu já não sei. Mas tem que ter mais Breno Bidon. Tá? Isso é claro na minha visão. Então o que me incomoda na escalação não é a equipe em si, porque é o que nós temos. É como ela vem postada para o jogo. Tá? É isso que mais me incomoda e tem me incomodado, tá? No trabalho do Diniz até então. Eu acho que o Corinthians melhorou com a chegada do Diniz. Claramente melhorou. Claramente melhorou do que era com o Dorival. Mas ainda é um time muito engessado por conta dessa porcaria desse 4-4-2. Tá? Por conta dessa jossa desse 4-4-2. E o pior, porque daí, nesse 4-4-2, o Garro fica ao lado do Pedro Raul. Aí o Garro tem que ficar descendo para aparecer, né?
E aí o Caio César só abre. Aí o jogo do Corinthians, na hora de atacar, vira uma zona. Que é o Pedro Raul aberto, aí é o Bidu que passa, né? E às vezes quando não passa, não tem ninguém na esquerda, e fica só o Pedro Raul centralizado, lá na direita o Caio César, daí o Bidu não consegue passar, não passa, não faz ultrapassagem, aí fica engessado, fica tocando bola de lado, e fica desse jeito. Então é um pouco preocupante isso. Mas vamos lá, vamos falar do primeiro tempo. Cara, na verdade o jogo todo, acho que não vou nem dividir em tempos o pós-jogo de hoje. O jogo todo, só ali a parte do final, a hora que o Corinthians começa a fazer as mudanças, que o jogo fica um horror, né? Mas vamos lá. A partir do começo da partida, o Cruzeiro começa melhor, o Cruzeiro tem mais calma com a bola, o Corinthians, mesmo enfrentando um Cruzeiro reserva, não conseguia se sobrepor ao adversário. Porém, a partir do momento que o Corinthians conseguiu entrar no jogo, aí estando com seu time titular mais qualificado, o Corinthians equilibrou a partida e o jogo foi sendo superior para o Corinthians. Não tinha aquele momento de nossa pressão do Corinthians, não, mas tinha as chances sendo criadas interessantes para o Corinthians. E nesse momento, onde o Corinthians estava criando chance, tinha mais a posse de bola, sai o gol do Cruzeiro em um erro surreal do senhor Mateuzinho, que inclusive fez toda aquela patifaria na zona mista depois da eliminação pro Inter, que todo meu modo Prime, que quero seleção. Com esse futebol, meu filho, tu vai jogar na várzea. Nem na várzea talvez você jogue. Porque o que tu tá fazendo nos últimos jogos é inadmissível. Pra mim, lá em Rosário, na Argentina, você foi um dos piores em campo. Tá? Você estava completamente desconexo do time em vários momentos. Falei isso no pós-jogo das redes curtas, tá? Que saiu no TikTok e no Instagram. Hoje, você fez um jogo horroroso, Matheus. Horroroso. Você errou nos 2 gols do Cruzeiro. No primeiro, ele erra o passe no meio de campo, ele dá uma bola horrorosa pro Alan. O Alan não consegue dominar, tem um contra-ataque pro Cruzeiro. A posse era toda do Corinthians nesse momento do jogo. Tem um contra-ataque pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro meio que se embanana, demora para fazer a jogada. O Mateuzinho consegue voltar para marcar a bola nas costas que ele tomou. Ele consegue deixar o cara cruzar a bola na área, velho. Consegue deixar o cara cruzar a bola na área. Aí o cara cruza a bola na área, né? O João Costa, sei lá, atacante novo do Cruzeiro lá, ó, camisas 67, cabeceia muito bem. O Hugo opera um milagre, e na sobra, né, não tem ninguém na sobra. O Bidu até chega, mas chega atrasado. E o Bruno Rodrigues faz o gol na sobra. Mas uma jogada que é totalmente culpa do Bidu, não. Do Mateuzinho, perdão. Totalmente, mano. Ele erra o passe e ele não marca o cruzamento. Horroroso o Mateuzinho. Não só nesse lance, como em vários outros. Errando passe de meio metro. Perdendo assim, ó, os pontas do Cruzeiro acabando com o Mateuzinho no jogo. Assim como foi o Campas lá em Rosário, né? Passando por cima do Matheus. Então, Matheus, vamos abaixar essa bolinha tua? Vamos dar uma baixada nessa bola, entender que tu é um jogador mediano e voltar a jogar, tá? E voltar a jogar um pouquinho de futebol. Um pouquinho de futebol. Igual você jogou em Bragança, por exemplo. Em Bragança você foi muito bem no último jogo do Brasileirão. Mas o jogo da volta contra o Inter foi horroroso. O jogo lá em Rosário foi ruim. E o jogo hoje contra o Cruzeiro foi horroroso em níveis colossais. Então o senhor tem que voltar a jogar bola. Parar de falar um pouquinho, tá? Assenta o facho e joga bola, meu filho, tá? Só isso que eu quero dizer. Quando você assenta o facho e joga bola, você é um lateral justo. Não é um lateral ótimo, não é um lateral craque, não é um gênio. É um lateral justo. Que pro futebol brasileiro hoje tá perfeito ser um lateral justo. O cara que ajuda na defesa e ajuda ofensivamente. Agora, esses últimos jogos do senhor, você não acerta um cruzamento. Tirando o jogo de Bragança, você não acerta um cruzamento. Você não marca ninguém. Você perde todas as jogadas no corpo. Não ganha um contra um, tá? E erra na saída de bola. É um terror contra o Inter, contra o Rosário Central na ida e contra o Cruzeiro. Foram jogos aterrorizantes. Me deu nojo de ver o senhor jogar, senhor Mateuzinho. Me deu nojo, né? E aí o Corinthians sai perdendo de 1-0. E aí o final do primeiro tempo, o Corinthians, pra mim, termina melhor que o Cruzeiro. Já fazia um jogo melhor e termina melhor que o Cruzeiro. Tendo espaço. Tem uma chance que o Caio César também desperdiça. Tava 0-0 ainda, se não me engano, nessa hora.
que o Caio César desperdiça uma chance, uma boa jogada do Corinthians para abrir o placar e não consegue. O Corinthians foi desperdiçando chances. E o Cruzeiro, no que conseguiu chegar, uma cagada colossal do senhor Mateuzinho, abriu o placar. E aí a gente vai pro intervalo perdendo. O começo do segundo tempo começa mais ou menos igual, os dois times bem parelhos. O Corinthians começa a melhorar e aí encontra o seu gol num golaço do Gustavo Henrique, né? Uma bola que vem cruzada pelo Garro. E a gente já vai falar da partida do Garro. Se acalme. Que vem cruzado pelo Garro. O Gustavo Henrique cabeceia, ela pega na marcação e no que ela volta ele dá uma bicicleta, voleio, do que você quiser chamar. Então fez um golaço em Itaquera mais uma vez. Gustavo Henrique, né, lembrando até um pouco aquele que ele fez contra o América de Cali, inclusive eu estava lá nesse jogo do América de Cali, né, presente na Neoquímica Arena. E aí ele faz um baita de um golaço. O Corinthians empata o jogo, né? O Corinthians empata o jogo. Tá? E, pô, legal, terminou o primeiro tempo jogando melhor na minha visão. E aí, pô, consegue empatar, nem demorou pra conseguir empatar o jogo no segundo tempo. Pô, vamos lá, galera. Vamos lá, tá? Eu sei que as mexidas do Diniz, elas não foram boas. Jess Lingard, mais do mesmo. Então, assim, é duro, tá? As mudanças, elas não foram boas. A gente viu Jess Lingard no Breno Bidon, né, o que piorou o time, obviamente, porque o Lingard não serve pra nada. E o João Pedro troca no lugar do Gabriel Paulista. Nem acho que o João Pedro troca foi mal, mas tá? Saiu o Gabriel Paulista, essa mudança não muda tanto. Mas assim, o Corinthians consegue rapidamente achar o seu gol. No momento em que o Cruzeiro começou a colocar seus titulares. Tinha entrado o Gerson, tinha entrado o Matheus Pereira e tinha entrado o Arroio minutos antes do gol do Corinthians. No lance da falta. Antes do Garro cobrar a falta, o Cruzeiro colocou alguns titulares. Aí o Corinthians empata o jogo. Daí você fala, meu Deus, agora vai. E o Corinthians tem uma sequência de boas jogadas. Consegue criar algo, tá? Consegue. Por isso que eu falei, e falei nos pós-jogos das redes curtas, quer dizer, não lembro se eu falei aqui. Eu não acho que o Corinthians jogou mal, velho. Acho que eu falei isso no início do vídeo, tá? Eu não acho que o Corinthians jogou mal. Faltou pro Corinthians hoje foi fazer a porcaria do gol, mano. Faltou pro Corinthians hoje foi ter um atacante decente, tá? Porque o Guinegão, depois que entra, perde gol no segundo tempo. O Garro perde uma chance no final do jogo, que ele tropeça na bola. Inacreditável, né? Na hora da nota eu vou falar um pouco do jogo do senhor Rodrigo Garro. Mas assim, ridículo. O quanto que o Corinthians perdeu de gol. Já citei o gol que o Caio César perdeu, já citei o gol que o Garro perdeu no primeiro tempo. Então, gente, não tem como perder esse tanto de gol contra o time reserva do Cruzeiro, mano. Não tem como, velho. Aí a gente perde a chance de ganhar 3 pontos dentro de casa. Perde a chance. Porque no momento que os titulares do Cruzeiro entram e os reservas do Corinthians começam a entrar, o jogo vira de uma certa forma muito melhor pro Cruzeiro. O Cruzeiro começa a aparecer mais no ataque, o Cruzeiro começa a gostar mais do jogo. E aí o Corinthians vira um jogo de ataque contra defesa, tá? Os últimos 20 minutos de jogo é ataque contra defesa a todo instante. Quando o Corinthians atacando, o Cruzeiro se defendendo e vai nessa. Virou ataque contra ataque, na verdade. Não é nem ataque contra defesa, falei errado. É um ataque contra ataque. Ninguém marca ninguém. E aí, quando os titulares do Cruzeiro entraram, o Cruzeiro tinha mais qualidade. Aí foi chute do Arroio que triscou a trave. Foi chance, acho que do Matheus Pereira, que quase que entrou tabelando dentro da área. Foi assim, o Cruzeiro empilhando chances mais perigosas. Diferente do que vinha acontecendo durante o jogo, onde o Corinthians tinha essas chances mais perigosas. Agora não. O jogo era do Cruzeiro. Apesar de ser um ataque contra ataque, as melhores chances eram do Cruzeiro. Porque quando o Corinthians tinha posse de bola, caiu no pé do Guinegão, que perdeu um gol praticamente dentro da grande área. Caiu no pé do Matheus Pereira, que demora um século para tocar a bola, demora 6 meses para tomar uma decisão. Parece que tá no mundo da lua. Então, assim, fica complicado. Porque os caras colocaram os melhores jogadores deles, a gente colocou os piores. E o banco do Corinthians hoje é uma nhaca. Tá? Sai o Pedro Raul, que é um inútil, entra o Guinegão, que também não faz nada. Né? Também não faz nada. Sai o Caio César, entra o Dieguinho até tentou, teve um chute dele que passou ali por cima, o Dieguinho tentou. O Guinegão também tentou, mas o Dieguinho foi mais efetivo, pelo menos. O Matheus Pereira, cara, puta vida, bicho. Meu Deus, meu filho. O que aconteceu com o teu futebol, querido? O que aconteceu com o teu futebol do Paulistão, malandro? Jesus amado, cara, um delay. Você tá andando demais com o Carrilho que correu hoje, tá? Se eu tô ficando mais escuro porque tá acabando a luz, a bateria da minha luz mais uma vez aqui nos vídeos do Loucos por Ti, né? Toda vez. Meu Deus do céu. Isso que eu deixei ela um pouco carregando antes do vídeo. Mas assim, cara, o que tá acontecendo com o teu futebol, Matheus Pereira? O último jogo que tu jogou bem foi Santos e Corinthians no Paulistão, meu filho. Vamos acordar pra vida, meu filho. Vamos atinar? Pelo amor do Santo Cristo, cara.
No lance que o Garro tropeça na bola, tu demora um mês pra tocar, cara. Um mês. Você rouba a bola e você demora um século pra tocar a porcaria da bola, mano. E a hora que você toca o Garro ainda tropeça. Então, assim, os trapalhões, mano. O time reserva do Corinthians, na hora que começa a entrar, começa a feder. Começa a feder. E como eu disse no pós-jogo das redes curtas, se o Corinthians hoje não ganhou ou empatou com o Cruzeiro, foi por conta da nossa diretoria. Que não tem hoje um atacante porque não quer renovar com o Memphis e porque ferrou o gramado da Neoquímica Arena a ponto da gente ter perdido o Yuri Alberto. Né? Daí a gente tem que ter Guinegão ou Peru Raul. Eu nem critico tanto o Guinegão, porque eu acho que ele tenta, ele é esforçado e tal. Não que o Peru Raul também não tente, mas sabe, eu ainda vejo algo no Guinegão. Tá? Eu ainda vejo algo no Guinegão. E o estilo de jogo do Guinegão atrapalha menos o Corinthians do que o Peru Raul. Na minha visão. Tá? Por causa do Pedro Raul ser mais parado. O Guinegão não, ele até tenta esse movimento. Se movimenta mal, se movimenta errado, porque ainda não tá pronto e tal. Não critico tanto o Guinegão. Eu acho que o Guinegão precisa ter minutos, mas não agora. Não no momento que ele precisa resolver jogo. Esse cara não é o Guinegão. Ah, Gabriel, ano passado ele resolveu na Copa do Brasil. Mas jovens, apagou a luz de vez. Jovens são de oscilar, vai jogar bem 3 jogos aqui, vai jogar mal 3 jogos aqui. Eu acho que ele precisa de rodagem, mas ele precisa entrar em jogos que o Corinthians não precisa decidir. Jogos que o Corinthians tem que estar leve, que o Corinthians tem que estar ganhando, sabe? Agora você precisa do Guinegão para mudar o jogo, não vai mudar o jogo, tá? Ele não é um gênio da bola, não, tá? Então, sabe? É complicado. Se o Corinthians hoje tem esse elenco horroroso, se o Corinthians hoje poderia ter um reforço e não tem por conta de quem? Da diretoria, mano. O Corinthians hoje tem o elenco que tem por conta da diretoria. Simples assim. Ah, os transfer bans não vêm dessa diretoria, não interessa. Quem tem que pagar o transfer ban é ele. Não importa. Vai cair na conta da diretoria. Quem tinha que renovar com o Memphis era eles. Se eles renovarem com o Memphis é porque o Memphis quer, não é nem porque eles querem. É porque o Memphis quer. O Memphis tá fazendo de tudo pra ficar, mano. De tudo. Agora, segundo as informações, a nova proposta, o cara vai baixar mais ainda a quantidade, cara. Pelo amor de Deus. Renova com o cara. É a única chance de reforço que o Corinthians tem, mano. Porque se não renovar, é isso aí. O Roberto não pode jogar. Quem tem que entrar é Pedro Raul. Isso aí que a gente tem, mano. E aí, quem tem que decidir o jogo é o senhor Rodrigo Garro, que teve 2 chances no jogo de hoje e desperdiçou as 2. A primeira, pelo amor de Deus, Garro. Faz esse gol, velho. Cara a cara com o goleiro, me dá uma porrada. Parece que fechou o olho e chutou no gol, pô. Tira do goleiro, cara. Faz essa merda desse gol e abre 1-0 no jogo. Mas não, vai lá, enfia pancada na trave e perde. Aí no segundo tempo, quando tem a chance de talvez empatar, o jogo tropeça na bola. Tá difícil, Garro. Tá difícil de defender o senhor, velho. Tu virou um jogador da bola parada, mano. Tu virou o cara que é a nossa esperança em cruzar a bola. Só isso que tu consegue fazer, meu filho. Só isso que tu consegue fazer, querido. Tá difícil, cara. Tu erra mais do que acerta todos os jogos, mano. Sou um cara aqui que, pô, dificilmente critico você, mano. Eu acho você um jogadoraço, velho. Mas tá difícil. Tá difícil. Tu voltou da parada da Copa jogando igual tu tava jogando com o Dorival, mano. Uma nhaca. Não acerta nada. Tu é um jogador só da bola parada. Eu já falei, foi contra o Inter ou algo, não me lembro agora. E o Breno Bidon tem que ser titular, você tem que ficar banco, mano. Se você, o Breno Bidon hoje, joga como um cara aberto, é pra você brilhar. Se você perdeu as chances que você perdeu hoje, me desculpe, cara. Senta no banco, mano. Fala, Diniz, não dá, velho. Tu corre, tu se esforça e tal, mas porra, velho. Porra, a chance que tu perdeu hoje é pra estressar, pra tirar o corintiano do sério, malandro. Pô, é difícil demais, cara. A chance que tu perdeu hoje é de irritar qualquer uma. E aí a gente perdeu. Ficou com gosto de merda na boca. Ser realista, merda. Porque a gente pegou reserva do Cruzeiro e perdeu o jogo, velho. Perdeu o jogo, mano. Não é que o Corinthians jogou mal. Eu falei no pós-jogo também das redes Hookers, mais uma vez repetindo e trazendo o pós-jogo de lá pra cá. O Corinthians fez o melhor jogo no pós-Copa, no quesito criação de jogada.
Pra mim, foi o melhor jogo do Corinthians pós-Copa. O melhor. Ah, Gabriel, e contra o Remo? Gente, me desculpe. Mas eu não vou colocar o jogo contra o Remo na equação. O Remo tá rebaixado, praticamente. O Remo só não cai por um milagre. Dentro de casa é mais que obrigação ganhar desses caras. Não só dentro como fora. Obrigação ganhar do Remo. De 3-4-0. Então eu não coloco o jogo do Remo na equação. Jogo contra os times de mais entrega física, times com mais qualidade, esse foi o melhor pós-Copa. Foi o melhor. O Corinthians criou chance. E só não ganhou porque o senhor Garro perdeu várias chances. E porque a diretoria hoje tem no grupo, preferiu não ter o Memphis para ter Pedro Raul e Guinegão. Ah, Gabriel, o Memphis poderia ajudar? É claro que poderia, mano. É claro, velho. Você acha que não, me desculpe, me perdoe, mas você não assistiu o Corinthians dos últimos anos. Tá? Me desculpe, você não assistiu o Corinthians dos últimos anos. Se o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil o ano passado, foi por conta desse cara, mano. Tá? Então é assim, cara. É triste, velho. É triste. Sinceramente, é triste. Tá? E o segundo gol do Cruzeiro, o Mateuzinho tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Né? De novo. Agora no meio da área. Igual foi com o Campas no meio de semana. O Campas cabeceou por cima. O Wanderson fez o gol, velho. Você vai deixar, Mateuzinho? Tu não tá no modo Prime? Então é difícil, velho. É difícil. O jogo ficou lá e cá. E a nossa defesa falhou de novo. Os dois gols do Cruzeiro foram iguaizinhos. A única diferença é que o primeiro o Bruno Rodrigues teve que fazer no rebote. Mas se o João Costa faz no cabeceio que o Hugo fez uma baita defesa, eram 2 gols iguais, mano. E o cara cruza. Dessa vez o Bidu não tava lá, era o Choca. E aí o Gustavo Henrique de novo tá na primeira trave. Ele é o mais alto, a bola passa dele. Na segunda trave o cara faz o gol, mano. E o Mateuzinho de novo. O Mateuzinho sai assim do lance, procurando a bola. Tá perdido, Mateus. Tá perdido, filho. É difícil, cara. Eu tento me estressar, velho. Mas é difícil. E é isso. Ah, Gabriel, o resultado foi péssimo? Claro que foi, mano. A gente tava com os titulares, os caras com reservas. Claro que foi. Agora, no meio de semana, pelo amor de Deus, né? Se não ganhar do Rosário Central, é loucura, cara. Ai, ai. Corinthians fica nos 32 pontos, né? Poderia ir pra 35. Nesse momento, estaria na posição que o Cruzeiro tá com 36, que é a quinta colocação. Mas não. Perdeu pros reservas dos caras. Aí tá aí, com 32 pontos. Poderia ter aberto, cara. Eu vou contar que vai ser o Remo. Vou contar que vai ser o Mirassol, a abertura da zona com 23. Tá ligado? Poderia estar a 12 pontos da zona, cara. Olha, é difícil demais. É difícil demais torcer pro Corinthians, mano. Tira a gente do sério, sem brincadeira nenhuma. Vamos lá. Vamos finalizar então o vídeo com as notas. Né? O vídeo vai ser um pouquinho mais esticado do que os últimos que a gente fez, mas não tem problema. Vamos lá. Para quem não sabe como é que funciona o nosso método de notas, a gente escolhe quem foi o melhor da partida, quem foi péssimo dos péssimos, que é o pior em campo, e pela análise você já deve saber quem eu vou dar essa nota, quem foi péssimo, quem foi mal, quem foi regular e quem foi bem no jogo, beleza? Vamos lá. A gente começando pelo Hugo Souza. Cara, os gols hoje, eu acho que o primeiro é uma infelicidade ali. Ele faz uma baita defesa, mas acaba espalmando pro meio da área. Nem é tanto pro meio, mas pro canto. Mas o Bruno Rodrigues estava no lugar certo na hora certa. Não tinha o que ele fazer no rebote. Não boto culpa nele. Para mim, o primeiro gol é todo do Mateuzinho. O segundo gol, eu acho que o Hugo já fez defesas desse tipo, tá? Acho que já fez defesas desse tipo. A gente precisa dizer a verdade. O Hugo vem tomando gols que ele já não tomou em alguns momentos. Não é um momento bom do Hugo agora. Não que ele seja um goleiro ruim, que não passa segurança, nada disso. Mas é um momento pior do que a gente já viu o Hugo com a camisa do Corinthians. Por isso eu vou deixar ele com uma nota ruim. Tá? Eu acho que é culpa dele o segundo gol? Não. Mas eu acho que o Hugo em outros momentos já fez essa defesa. Por mais que seria uma defesaça, eu acho que um goleiro do tamanho do Hugo, da estatura dele, da envergadura dele, tem que fazer essa defesa, tá? Tem que fazer, mas não chegou de novo.
Tudo bem, a bola foi muito no canto e tal, mas eu acho que o Hugo pode ir melhor, tá? E as bolas dele com o pé que me estressam no nível tremendo, mas eu vou parar de falar disso, já falei. O vídeo não foi pro ar, né? Pós-jogo com o Rosário, mas isso me estressa no nível colossal. Hugo Souza com o pé. Então, vamos lá. Lateral direito. Péssimo dos péssimos, mano. Pior em campo hoje. Pior em campo, Matheus. Disparado, mano. Disparado, pior em campo, mano. Foram os 2 gols dos caras. Horroroso marcando, horroroso atacando. Teve um lance que ele foi cruzar a bola e pegou na mão do goleiro. Ridículo o jogo do Matheus. Ridículo. Péssimo dos péssimos. Gabriel Paulista não foi bem hoje também. Né? Não tava bem no jogo, por isso até que saiu pra entrada do Choca. Acho que o Choca entrou melhor que ele, mais ligado. Gabriel Paulista tava meio desligadão no jogo de hoje, vai ficar com uma nota ruim. Gustavo Henrique, melhor em campo, mano. Muito bem de novo na defesa. Fez um golaço. De novo, como foi lá em Rosário, melhor em campo. Vai ser o melhor em campo hoje de novo. Jogadoraço, Gustavo Henrique. Melhor jogador do Corinthians no ano. Disparado, sem tirar nem pôr. Melhor jogador do Corinthians no ano. Matheus Bidu, cara, não acho que o jogo do Bidu foi ruim, tá? Não acho que foi bom também. Então vai ficar com a nota regular. Eu acho que é autoexplicativo. Acho que o Bidu tem tentado ser mais participativo no ataque, tem aparecido legal, mas defensivamente também não acho que foi mal, apesar de no segundo gol não tá na lateral esquerda, né? O Choca ter que subir para fazer a marcação, mas eu vou dar uma nota regular pro Bidu. Carrilho, boa partida do Carrilho, mano. Boa partida. Correu, se entregou. Acho que no segundo tempo caiu, obviamente, de rendimento por idade, sem ritmo de jogo também, né? Fazia tempo que não jogava muito tempo. Mas gostei do jogo do Carrilho, foi bem no primeiro tempo. Boa partida do Carrilho. Alan, boa partida. Para mim foi bem contra o Red Bull, foi bem lá em Rosário até o momento da expulsão, que foi uma expulsão completamente burra, e hoje foi bem de novo. Tem ajudado muito o Corinthians na saída de bola, tá? Tem ajudado bastante, além de também ser esse cara mordedor, esse cara de roubar bolas na entrada da área. Tem sido bom, interessante os jogos do Alan. Caio César. Cara, o Caio César foi o que mais tentou, né? Ganhou alguns duelos 1 contra 1, perdeu um gol no primeiro tempo que na minha visão não pode perder. Tentou um chute outro de fora da área. Mas vai ficar com uma nota regular o Caio. Tá? Não acho que foi um jogo perfeito, mas também não acho que foi um jogo ruim. Garro, péssima partida, mano. A sorte dele é que tem o Mateuzinho, velho. A sorte dele é que tem o Mateuzinho. Tá? A sorte dele é que tem o Mateuzinho. Porque olha, sinceramente, que jogo tenebroso do Garro. Que jogo tenebroso. O pós-copa do Garro é tenebroso, né? Inacreditável. Ele foi presenteado em Bragança com aquele gol, cara. Porque, meu Deus. Que terror que é esse pós-copa. Ele corre, ele se entrega, ele tenta, mas hoje o Rodrigo Garro se resume à bola parada. Só. É achar o Gustavo Henrique dentro da área na bola parada. É isso que se resume o Rodrigo Garro. Ele erra muito mais do que acerta e hoje perdeu 2 gols inacreditáveis. Péssimo jogo do Garro. Breno Bidon. Boa partida, mano. Tem um momento que ele tava em campo, era boa. Apesar de estar isolado lá na ponta, como eu falei no início do vídeo, me incomoda pra caramba, mas boa partida do Breno. Pedro Raul, cara, é uma vergonha pra nota, tá? Uma vergonha pra nota. Péssimo, mano. Péssimo. Não tem nem conversa. Péssimo. Atrapalha o jeito do Corinthians jogar. Erra tudo que tenta. Ai. É melhor poupar a palavra. É melhor poupar saliva, mano. Galera que veio do banco, Lingard. Péssimo. Ponto. Péssimo ponto. Essa é a nota do Lingard. Não tem nem explicação pra nota. Não precisa nem dar, né? João Pedro Choca, gostei do jogo do Choca, inclusive eu não sei porque ele sumiu dos times reservas do Corinthians, tudo bem que ele estava lesionado, agora ele voltou a ser relacionado, acho que foi bom para ele ganhar uns minutos, eu acho que ele é mais útil do que o André Ramalho nesse momento, apesar da pouca idade, não acho que foi mal o João Pedro Choca não, erra uns passos ali e aqui, o jogador precisa apurar um pouco mais a técnica, mas gosto do João Pedro Choca, acho que ele seja um jogador ruim, acho que ele pode ser bem útil inclusive, não queria que ele fosse vendido, que bom que deu errado lá no Torino, ele voltou para cá, espero que ele possa retomar minutos em campo. Acho que pode ser bem útil o João Pedro Choca. Guinegão. Cara, o Guinegão perdeu uma chance ali. Tentou e tal, correu, se entregou como sempre. Mas não fedeu nem cheirou. Vai ficar com uma nota regular aí. Na verdade, vai ficar com uma nota ruim porque o regular foi o Dieguinho. Que eu acho que criou 2 boas chances, apesar de também errar vários passos. São jogadores muito jovens, né? Vão errar mais do que acertar. Né? Então é um pouco difícil de dar nota para eles. Não gosto de criticar os garotos da base.
né? Só critico quando eles foram muito mal mesmo. E não é o caso aqui. Vai ficar o Guinegão com nota ruim pelo gol perdido e o Dieguinho com regular, porque ele erra alguns passes. Se ele não errasse tanto passe e algumas tomadas de decisão, talvez poderia ser boa a nota. Porque ele deu um bom chute de perna esquerda, ele tentou, rabiscou um pouco ali o lado da defesa do Cruzeiro. Então acho que vai ficar com uma nota regular de bom tamanho pro Dieguinho por conta dos erros individuais dele, que ainda é muito jovem. E o Matheus Pereira, igual o Lingard, péssimo, ponto final. Não precisa nem dar nota. Não precisa nem dissertar sobre a nota desses dois, né? É isso, galera. Corinthians desperdiça a chance de ganhar 3 pontos dentro de casa no Brasileiro. Tem uma guerra na quinta-feira, tá? Tem uma plena guerra, uma batalha contra o Rosário Central na quinta-feira. Espero que termine de um jeito feliz, com um sorriso no rosto, né, com classificação, sem sofrimento. É difícil de pedir isso pro Coringão, né? É difícil, mas eu acho que dá. Pelo que a gente viu do Rosário lá na Argentina, dá pra passar sem sofrimento desses caras, pelo amor de Deus. O time dos caras é de Maria, Campaz e nada mais, gente. Por favor, mano. Por favor, Corinthians. Vamos lá. E a próxima rodada do Brasileiro é contra o Coritiba fora de casa. Jogo difícil. E um jogo que é 6 pontos, né? Curitiba nesse momento é 10º colocado, o Corinthians é 9º. Curitiba que empatou com o São Paulo no Morumbi, né? No sábado. Então não vai ser um jogo nada fácil. Inclusive o mesmo Curitiba que ganhou do Corinthians no primeiro turno. É claro, era outro Corinthians, era o Corinthians do Dorival e tal. Mas o time do Curitiba não é ruim, não. Tá passando por uma instabilidade, teve muita gente lesionada, inclusive no Curitiba, alguns titulares, principalmente o Josué, que acabou com o Corinthians na Neoquímica Arena no primeiro turno, o meia português dos caras, mas é um time que também não tem mais Lucas Ronier, né, teve uma lesão gravíssima de joelho, então, mas é um time perigoso, é um time bem treinado pelo Seabra, veremos o que vai ser, mas eu espero 2 vitórias do Corinthians, tá, eu espero classificação na quinta-feira e 3 pontos conquistados no próximo final de semana contra o Coxa. Fechou, família? É isso. Infelizmente, uma derrota amarguíssima, onde o Corinthians nem jogou mal, mas perdeu muitos gols, o que é triste. Mas vamos lá, que quinta-feira nós temos uma guerra pela frente. Só agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curti-lo. Não esqueça também de se inscrever aqui embaixo no canal Loucos por Ti. E é claro, não se esqueça de hypar e compartilhar nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito bacana por aqui. Fechou, família? Até sexta-feira, na verdade até quinta-feira, no pós-jogo das redes curtas. Espero que com um sorriso no rosto para falar de uma classificação. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!